Resumo. Chega o recesso de fim de ano, e tudo continua igual, mas o ano novo sempre traz mudanças. Capítulo 5. O Natal se aproximava lentamente, ou melhor, o Yule, como Elisa havia descoberto, e Hogwarts estava imersa nas festividades. Ver a época natalina sendo celebrada com tanta alegria era uma novidade para Elisa, e a princípio ela se encantou com as gigantescas árvores de Natal, os enfeites brilhantes e os pingentes de gelo que adornavam o grandioso castelo. Mas logo a vista se tornou monótona e Elisa se cansou do frio no castelo cheio de correntes de ar. Ela passou a usar camadas extras de roupa por baixo do uniforme, principalmente nas aulas de poções, onde, sem a lareira crepitante da sala comunal da Sonserina, as masmorras eram terrivelmente frias. Sinto muito, disse Malfoy baixinho na aula de poções um dia, por todas as pessoas que têm que ficar em Hogwarts durante o Natal porque não são bem-vindas em casa. Evidentemente, ele ainda estava ressentido por ter perdido sua posição na corte. Ele ainda não havia tomado nenhuma atitude para recuperá-la, pelo menos por enquanto, mas Elisa sabia que teria que agir em breve. Seus colegas de turma estavam divididos entre dois possíveis líderes, e isso nunca contribuía para uma corte forte. Mas era verdade, Elisa não ia deixar Hogwarts durante o Natal e aproveitou a oportunidade para ficar durante as férias. O orfanato não só não chegava aos pés de Hogwarts, ou de qualquer coisa na verdade, como a ideia de viver longe da magia por mais tempo do que o necessário fazia algo dentro de Elisa arder de raiva. Elisa estava voltando da aula de herbologia, planejando se afogar na água quente do chuveiro para aquecer seus membros dormentes, quando quase esbarrou em Hagrid, que bloqueava o corredor. Silenciosamente, Elisa contornou o homem sem chamar atenção, enquanto escutava a conversa entre Hagrid, Weasley e Granger. Só queremos saber o que o Fofo está guardando para o Hagrid. Fofo. Era esse o nome daquele cachorro infernal do terceiro andar? Sim, Hagrid, sabemos que tem algo a ver com Nicolau Flamel, certo? Elisa franziu a testa ao passar por ele sem ser notada, seguindo em direção ao refeitório. Flamel? Ele não era um alquimista ou algo assim? O que ele havia criado? Elisa quebrou a cabeça pensando enquanto entrava no refeitório, acenando em cumprimento para Theo e Blaise antes de ir para o dormitório. A pedra filosofal. Certamente o diretor não guardaria um artefato tão poderoso em uma escola cheia de crianças, não é? É claro que sim. Elisa só podia esperar não se deixar envolver nos planos do velho tolo. Elisa foi uma das poucas Sonserinas que ficaram durante o recesso de inverno. A maioria dos alunos voltou para casa para celebrar o inverno com suas famílias e comparecer ao famoso baile de inverno dos Malfoy, o mais próximo que restava de suas tradições. Ela acordou mais tarde do que o habitual, e sonolenta, desceu até a sala comunal, planejando se aconchegar com um livro perto da lareira crepitante. Mas levou um susto ao ver a sala ocupada, com uma grande pilha de presentes espalhada ao redor da pequena árvore no canto. Ah, e ela acordou! Exclamou Aaron Rowley ao vê-la aparecer de onde ele estava, largado em sua poltrona favorita, com as pernas jogadas para fora, os cabelos castanhos formando um despenteado impressionante. Rowley era o rei da Sonserina este ano, ele governava sua própria corte desde o primeiro ano e agora presidia toda a Sonserina. Ele era um líder justo e inteligente, e Elisa, honestamente, não tinha muitas críticas a fazer. Ela só sabia que eles poderiam ser melhores. Você tem presentes, diz Gemma Favley de seu lugar perto da árvore, com uma pilha de caixas multicoloridas ao lado dela. Presentes? Perguntou Elisa, lentamente, confusa. Ela nunca havia recebido presentes antes. Rowley e Favley trocam um olhar preocupado e Rowley se levanta para guiá-la até a árvore. Sim, presentes. Poucos Sonserinos ficam para o solstício de inverno, então nós que ficamos, abrimos nossos presentes juntos, em família, explica Rowley, fazendo-a sentar-se perto da árvore para formar um círculo improvisado. Estávamos te esperando, disse Favley com um sorriso, apontando para uma pequena pilha de presentes que Elisa não havia notado antes. Ela sabia que não era coincidência que o rei da Sonserina estivesse em Hogwarts este ano. Ele devia ter ouvido dizer que Elisa seria a única Sonserina a ficar e se inscreveu. Favley também era um dos poucos membros mais velhos da Sonserina com quem ela havia tido uma interação positiva. Elisa não mentiria para si mesma e não podia negar a sensação de aconchego que sentiu ao perceber que eles ficaram para trás para que ela não se sentisse sozinha. Ficaram porque se importavam. Era uma sensação nova, ter pessoas que se importavam com ela.
mas ela descobriu que gostava bastante disso. Vamos começar! Exclamou Rovli jovialmente antes de abrir freneticamente sua grande pilha de presentes. Era tão diferente da postura austera e inteligente que ele costumava exibir que arrancou uma risada de Elisa. Sempre deixamos as formalidades de lado no Natal. Quem se importa com planos quando há presentes? Explicou Favley em tom de brincadeira, erguendo os olhos de sua pilha instável de presentes. Elisa sentiu pensativa e se voltou para sua própria pilha de presentes. Embora pequena em comparação com as outras, ainda era mais do que ela jamais tivera na vida. Os primeiros eram simples caixas de doces das meninas de seu dormitório, um favor que Elisa retribuiu para manter a paz, ainda que tênue, que haviam construído. Havia mais 3 depois dessa, cada uma com seus próprios bilhetes. Elisa pegou a primeira da pilha e, curiosa, leu a carta. Feliz Natal, Elisa! Sei o quanto você demonstrou interesse em nossas tradições e espero que isso ajude a responder suas perguntas. Mas por favor, nunca leia isso em público, embora possa não ser exatamente legal. Seu Blaise. Elisa soltou uma risada abafada e abriu os presentes do garoto, prendendo a respiração ao examinar o grande livro encadernado em couro. Ela mal podia esperar para lê-lo e o colocou reverentemente de lado, ignorando os olhares que Rovli e Favley trocaram. Duvidava que eles se importassem com legalidades e provavelmente estavam mais surpresos com o próprio conteúdo da leitura. Voltou-se para seus presentes e abriu o próximo bilhete. Querida Elisa, Feliz Natal! Espero que você aproveite o dia e não cause problemas. Como um ou uma colega amante de livros, tenho certeza de que você não desdenhará do presente que escolhi lhe dar. Espero que você possa extrair algum conhecimento valioso dele e que saiba que não deve exibir um livro moralmente questionável em público. Seu Theo. Elisa sorriu e abriu cuidadosamente o presente, lendo o título enquanto o papel de embrulho verde escuro se desprendia, revelando um exemplar da 3ª edição de A Ascensão e Queda das Artes das Trevas através da História. Elisa tinha algumas leituras interessantes para fazer durante essas férias. Uma seleção interessante de livros, Potter disse Rovli, avaliando a situação. Elisa retribuiu o sorriso inocentemente. Todo aluno tem a obrigação de expandir seus horizontes. Favley e Rovli bufaram ao ouvir isso, e Elisa sorriu de volta antes de se virar para seu último presente. Ela não tinha ideia de quem poderia tê-lo enviado. Nem mesmo esperava presentes de Theo e Blaise, e agora estava extremamente feliz por ter enviado presentes para ambos também. Mesmo que tivessem dado trabalho para fazer. Elisa não queria gastar muito do dinheiro de sua herança, pois não teria ideia do que comprar de qualquer forma. Então, com muita paciência e pesquisa, criou presentes personalizados para os dois. Ela procurou todos os livros antigos de etimologia e genealogia na biblioteca, na esperança de encontrar os brasões das casas dos outros meninos. Finalmente os encontrou juntamente com uma riqueza de informações sobre as linhagens familiares de todos, incluindo a dela. Em seguida, pegou alguns blocos de vidro do armário de materiais de transfiguração, sob o pretexto de ter perdido sua agulha na aula, e passou horas transfigurando meticulosamente o vidro nos animais de seus respectivos brasões. O da família Norte era um maçarico de papo vermelho e o da família Zabini, surpreendentemente, um lobo. Depois, esculpiu algumas runas simples na base da figura para que brilhassem em vermelho se alguém tentasse invadir o espaço de seus donos. Uma tarefa árdua, mas que vale totalmente a pena. Sob o olhar curioso de Rovli e Favley, ela rasgou a embalagem de seu último presente e examinou, confusa, a capa que havia caído em seu colo. Por que alguém lhe enviaria uma capa? Ela afastou o papel e pegou um bilhete que havia caído de dentro dele. Seu pai deixou isto em minha posse antes de falecer. Chegou a hora de devolvê-lo a você. Use-o bem. Um Feliz Natal. Não estava assinado, mas Elisa tinha a sensação de que sabia quem o havia enviado. Ela sacudiu a capa novamente e a jogou sobre os ombros curiosa, antes de soltar um suspiro de surpresa. Ela estava invisível. Se eu fosse você, guardaria isso em um lugar extremamente seguro, aconselhou Rovli, olhando para ela com os olhos arregalados. Capas da invisibilidade são difíceis de encontrar. Elisa sentiu seriamente, dobrando a capa e passando as mãos sobre o tecido sedoso. Era simplesmente incrível. O deslumbramento de Elisa foi interrompido quando Favley falou. Quem quer me ajudar a estrear meu novo jogo de xadrez? Perguntou ela, olhando para os dois.
Elisa sorriu maliciosamente e empurrou Rovli para o lado, em tom de brincadeira, enquanto se sentava em frente a Favley. Fazia tempo que ela não tinha a oportunidade de dar uma surra em alguém. O dia passou rapidamente depois disso e logo Elisa estava de volta ao seu quarto, com a capa da invisibilidade estendida à sua frente, sentindo uma estranha curiosidade de sair explorando. Use-o bem. Elisa sentiu-se subitamente desperta, toda Hogwarts estaria aos seus pés, aberta para ela com aquela capa. Vestindo a capa com uma alegria incomum, saiu da sala comunal para explorar. Ela vagueia pelo castelo sem rumo, a atmosfera é diferente à noite. Um silêncio que paira sobre os corredores faz Elisa sentir-se como se estivesse invadindo algo. Ela sobe escadarias e se esconde em corredores, descobrindo cada vez mais atalhos, até que sente algo estranho puxando sua magia. Quando era mais jovem, ela aprenderá sobre sereias na escola trouxa, como as sereias chamavam com suas vozes e atraíam marinheiros para a morte. Havia algo naquele corredor que despertava esse pensamento em Elisa. A magia de objetos estranhos tentava enredá-la, atraí-la para segui-la. Então Elisa faz isso. Ela caminhou pelo corredor frio e cheio de correntes de ar, deixando-se guiar pelos pés em vez de pensar para onde queria ir, até que encontrou uma porta entreaberta. Entrou na sala tensa, mas não podia negar a curiosidade. À primeira vista, parecia ser mais uma sala de aula abandonada, com carteiras e cadeiras espalhadas pelo chão. Mas por que alguém abriria a porta de uma sala de aula abandonada? Ela examinou o resto da sala até que seu olhar pousou na parede oposta, onde um grande espelho se erguia. Era magnífico, apoiado em 2 pés com garras e uma moldura dourada ornamentada, e Elisa soube instintivamente que aquele era o artefato que a estava chamando. Ela avançou cautelosamente, lendo a inscrição que lhe chamara a atenção. Erised Satra Erru Oyubeca Fru Oyon Vosse. Não se parecia com nenhuma língua que Elisa conhecesse. E ela levou um minuto constrangedoramente longo para perceber que as palavras estavam simplesmente escritas ao contrário. Eu não mostro seu rosto, mas o desejo do seu coração. Elisa largou a capa e parou em frente ao espelho. Seu reflexo permaneceu por um instante antes de se alterar, o vidro parecendo ondular conforme a imagem mudava. Mais uma vez, mostrou seu reflexo, mas desta vez ela estava mais velha, vestindo elegantes vestes de mago. Havia uma felicidade em seus olhos, uma satisfação que Elisa não se lembrava de ter visto antes. Mas, acima de tudo, esse reflexo mais velho de Elisa parecia poderoso, ninguém a controlaria. Ela estava livre. Elisa sentiu uma determinação ardente dentro de si. Era isso que ela queria. Era para isso que cada passo que dava servia. E um dia ela sabia que chegaria lá. Ela não precisava de um espelho para lhe dizer isso. Elisa sentiu para si mesma e deu um passo para trás antes de se virar bruscamente quando sua magia se manifestou em sinal de alerta. Então vejo que você, como centenas de outras pessoas, descobriu as maravilhas do espelho de Ogesed, diz Dumbledore, quando Elisa finalmente o vê. Elisa sabe que o ouviu entrar, o que significa que ele já devia estar na sala esperando que alguém encontrasse um espelho, esperando que ela o encontrasse. Desculpe por quebrar o toque de recolher, diretor, é que... Ela começa a dizer sinceramente, com toda a vergonha que acha que ele quer ver. Suas desculpas são interrompidas por uma risada suave dele. Sim, imagino que a tentação de ser invisível seja difícil demais de resistir, diz ele, piscando o olho ao avistar a capa aos pés dela. Então, afinal, ele a enviou, e ela caiu direitinho em seus planos. Ela força um sorriso de satisfação para disfarçar o desgosto que sente por dentro. Você já descobriu para que serve? Não mostra o seu rosto, mas o desejo do seu coração, murmura ela, mantendo um olho em Dumbledore e o outro no espelho, que mostra sua versão de 20 anos lançando um olhar furioso para o diretor. Muito bem, Elisa, elogiou ele, e Elisa tentou não se encolher quando ele a chamou pelo primeiro nome. Ela não podia parecer combativa com ele, não agora, não quando ainda não tinha como vencer a batalha que estava por vir. Mas este espelho não oferece conhecimento nem verdade. Muitos já se perderam diante dele, enlouquecidos pelo que vem. Eu vejo meus pais, senhor, murmurou Elisa com um desespero sem esperança, lembrando-se de como se sentia pequena quando ficava trancada naquele armário, esperando por heróis que nunca chegariam. Ela havia crescido além daquele armário e havia crescido além daquela menina que costumava ser, mas Dumbledore não podia saber disso. Dumbledore acena solenemente com a cabeça em resposta às palavras dela, mas algo nele, algo em seus olhos ou em seu sorriso benevolente, parece um pouco mais tranquilo do que antes,
provavelmente feliz por saber que seu herói não é tão rebelde quanto ele pensava. O espelho será transferido para um novo lar amanhã, Elisa, e peço que não vá procurá-lo. Não faz bem ficar preso a sonhos e esquecer de viver. Elisa acena com a cabeça em resposta, evitando o olhar de Dumbledore, enquanto pega sua capa e sai da sala, desejando boa noite ao diretor. Ela pode ter caído na armadilha de Dumbledore, mas ele também tinha acabado de se apaixonar por ela. Elisa reencontra Blaise e Theo quando as férias de inverno terminam e fica surpresa ao ser abraçada pelos dois, que a agradecem pelo presente. Elisa se desvencilha deles, revirando os olhos para o sentimentalismo, mas por dentro está bastante tocada. Na semana seguinte, ela puxa conversa com os dois sempre que pode sobre os livros que eles lhe enviaram. Yuli nem sequer usa magia de sangue, porque foi proibida. Senhor das Trevas isso, Senhor das Trevas aquilo, o que exatamente define um Senhor das Trevas? Por que a magia é classificada como luz e trevas? Quando isso aconteceu? Suas perguntas eram intermináveis, e embora os livros respondessem a muitas delas, outras surgiam para ocupar seus lugares. E Theo e Blaise se esforçavam para respondê-las todas. Era a primeira sexta-feira desde o início das aulas e ela e Gemma estavam jogando xadrez, um hábito que começou durante o recesso de Natal. Quando ela decidiu fazer uma pergunta à menina mais velha. Gemma, por que alguns feitiços são classificados como luz e outros como trevas? E por favor, não me diga que é por causa do uso, como Theo disse, porque eu poderia matar alguém com um vingar de um Leviosa. Gemma a encarou por alguns instantes, e depois a encarou por mais um tempo antes de murmurar algo que soou mais como, não estou preparada para lidar com isso, para si mesma e chamou Aaron Rovle aos berros. Aaron ergueu os olhos de onde estava, ocupando seu lugar de destaque, e caminhou até elas, bagunçando os cachos negros já rebeldes de Elisa. Os três haviam se aproximado bastante durante as férias, e Elisa não se importava. Isso só poderia beneficiá-la a longo prazo. Pergunte a ele o que você acabou de me perguntar, disse Gemma, ignorando a completa confusão de Elisa. Por que alguns feitiços são classificados como luz e outros como trevas? Ela repetiu, voltando seu olhar para Rovle. Rovle piscou, parecendo ponderar a pergunta antes de responder. Uso. Gemma riu quando Elisa fez uma careta. Elisa pegou sua varinha, e num movimento fluido, lançou um feitiço de tropeço em um aluno do segundo ano da Sonserina que passava, o qual cambaleou e soltou um palavrão alto. Um feitiço de tropeço é classificado como um feitiço leve, é até ensinado aos alunos do primeiro ano, mas se eu o lançasse, digamos, quando alguém estivesse descendo as escadas, eu poderia facilmente matá-lo, então não tente me dizer que a classificação depende do uso. Rovle suspirou, afundando-se na cadeira ao lado de Gemma e passando a mão pelo rosto como se desejasse que Elisa fosse apenas uma caloura normal e não tornasse sua vida mais difícil. Certo. A ideia de classificar feitiços é um conceito relativamente novo no mundo bruxo e só começou a aparecer com a ascensão de Grindelwald ao poder. A classificação facilita a proibição de certos tipos de feitiços e foi essencialmente criada por medo. Elisa sentiu com a cabeça enquanto Rovle falava. A maior parte do que ele havia dito coincidia com o que ela havia lido sobre o assunto. No entanto, existe uma diferença em relação a alguns tipos de magia, e foi assim que as distinções começaram. Embora normalmente estivessem associadas a um núcleo de magia da luz ou das trevas, Elisa sentiu-se mais animada ao ouvir Rovle. Finalmente, ela estava chegando a algum lugar. A magia negra é mais fácil de conjurar para pessoas com núcleos sombrios e vice-versa. A diferença entre feitiços sombrios e luminosos é que os feitiços sombrios geralmente são conjurados com intenção, continuou Rovle antes que Elisa pudesse interromper. É claro que a essa altura você provavelmente já percebeu que toda magia precisa de intenção para funcionar, mas esta é um pouco diferente. Com feitiços sombrios, você precisa querer que aconteçam. Com a maioria dos feitiços sombrios, você está ativamente abrindo mão de algo de si mesmo, seja uma emoção, um desejo ou sangue, como é o caso da magia de sangue. Com a maioria dos feitiços luminosos, no entanto, você está direcionando sua magia para outra coisa, você está deslocando-a. Como você ilustrou anteriormente com a maldição de tropeçar, ela é direcionada para fora em vez de para dentro, mas como não exige muito do conjurador, geralmente nunca são muito poderosos ou permanentes. Rovle terminou a explicação com um suspiro, revirando os olhos. Então você pode entender por que a maioria das pessoas simplesmente usa uso como resposta.
Elisa assentiu com a cabeça em concordância, em silêncio contemplativo. Hovli conseguirá explicar o que a estava incomodando e lhe dera muito em que pensar. Se a magia negra era alimentada por sacrifícios, então fazia sentido que tivesse um estigma em torno dela, especialmente depois de tantos lordes das trevas. Voltando ao seu jogo de xadrez, ela avançou com sua dama para dar xeque-mate no rei de gema. Isso seria apenas mais uma coisa que Elisa teria que mudar. Era final de janeiro quando as tensões na Sonserina finalmente explodiram. Tudo começou no início daquela semana. Os pertences de Elisa sumiam, ela tropeçava nos corredores, jogavam comida nela no salão principal. Era uma corte pequena, mas Blaise era rápido e logo descobriu que os alunos mais novos não estavam nada satisfeitos com Elisa, que planejavam colocá-la em seu devido lugar. Theo imediatamente sacou a varinha com um olhar frio, jurando que se vingaria de quem quer que tentasse tocá-la. Sua violência era, de certa forma, doce, e Elisa sorriu com indulgência. Ninguém em sua corte seria colocado em uma posição como essa tão cedo. Essa seria a luta dela. Tudo culminou naquela sexta-feira. Ela passou o dia inteiro com suas anotações destruídas, pertences roubados e cusparadas nos corredores, e simplesmente resistiu à tempestade. Embora tenha sentido sua raiva aumentar quando o caldeirão de Theo foi sabotado na aula de poções, ela permitiu que a calma a preenchesse novamente. Ela não entraria em uma briga com raiva. Ceder à raiva era desistir da chance de vencer. Naquela noite, ela entrou no salão comunal da Sonserina com Theo e Blaise ao seu lado, a varinha na manga e um passo violento. E aqui está ela, a própria orfanzinha, gritou Bletchley para o resto dos sonserinos que estavam em círculo, formando uma arena de duelo. Olha só, ela trouxe seus cachorrinhos de colo, disse esta Carroll com um sorriso afetado para a esquerda. Aposto que ela colocou uma poção do amor neles, não é, sangue ruinzinha? Respondeu Flora Carroll, tagarelando. Atrás dos 3 alunos do segundo ano, estavam 2 alunos do terceiro ano que Elisa não conhecia, e o próprio príncipe da Sonserina. Rosier era o líder da corte dos alunos mais novos, e na humilde opinião de Elisa, um tremendo idiota. Parecia que Elisa teria que fazer sua jogada de poder muito antes do que imaginava. Olhando ao redor para o resto da sala, ficou óbvio que a corte dos veteranos estava se mantendo afastada daquilo, e Elisa sabia que devia agradecer a Hovli por isso. Mesmo agora, as probabilidades não pareciam estar a seu favor, mesmo com todos os feitiços que havia lido. Maldições mais sombrias geralmente não eram encontradas na biblioteca, e assim Elisa estava sozinha para lidar com a situação. Há mais alguma coisa que você queira me dizer ou vamos mesmo fazer isso? Perguntou Elisa, tirando a varinha da manga e gesticulando para que Blaise e Theo recuassem. Ela conseguiria fazer isso, afinal, tinha alguns truques na manga que ninguém conhecia. Uma das gêmeas Carroll lançou a primeira maldição, algum tipo de feitiço cortante, e Elisa imediatamente entrou em ação, movendo-se rapidamente pelo ringue. As 2 Carroll se moveram em uníssono e Elisa teve que se abaixar antes de derrubá-las com um chute certeiro. Ela rolou para o lado para desviar de outra maldição e lançou um Lumos Máxima na direção das outras, sorrindo ao ouvi-las gritar enquanto eram cegadas. Ela lançou um Sorgei superpoderoso em Estia, que caiu no chão agarrando o rosto e gemendo de dor. No momento de distração de Flora, Elisa lançou um Petrificus Totalus rápido e agarrou as varinhas das gêmeas antes que alguém pudesse ajudá-las. Bletchley havia se recuperado do Lumos e agora tentava se aproximar sorrateiramente por trás dela. Elisa permaneceu imóvel por alguns instantes, observando os 2 alunos do terceiro ano que agora se moviam para cercá-la. Rosier ainda nem sequer se mexera para se juntar à luta. O excesso de confiança seria sua ruína. Pensando rápido, ela lançou uma bombarda aos pés dos alunos do terceiro ano e girou para se esquivar de um difindo lançado por Bletchley. Elisa girou e lançou Expelliarmus em Bletchley, na esperança de pegá-lo desprevenido, e fez uma careta quando ele se esquivou. Ela atacou novamente antes que ele pudesse sequer pensar em outro feitiço e desta vez, seu estupefaça o atingiu em cheio no peito. Ela roubou sua varinha antes que os alunos do terceiro ano se recuperassem do choque. Estupefaça era um feitiço do 4º ano, ela não deveria ter sido capaz de conjurá-lo, mas isso nunca a havia impedido antes. Elisa saltou de volta para Bletchley e manteve os olhos fixos nos 2 alunos do terceiro ano, que a encaravam com raiva, as varinhas tremendo com uma fúria mal contida.
Eles lançaram um feitiço que Elisa nunca tinha visto, e ela ficou extremamente feliz por ter escapado quando o lugar onde estava foi tomado por chamas intensas. Ela lançou um Expelliarmus e uma maldição de imobilização corporal em rápida sucessão, e sorriu quando o rapaz corpulento caiu no chão. Só restavam agora. Eles trocavam feitiços, maldições e azarações com a rapidez de um raio enquanto dançavam pela sala, seus ataques se tornando cada vez mais violentos. Elisa sentia o coração disparar de euforia, sorrindo enquanto atacava. O aluno do terceiro ano acabará de tentar lançar o feitiço de arrancar os próprios pés, e Elisa sentiu grande prazer em lançar um Glacius aos seus pés, rindo quando ele escorregou e caiu, desmaiando. Sua sangue ruim invadia. Rosier rosnou ferozmente, finalmente entrando na briga. Cruci. Elisa não o deixou terminar o feitiço. Em vez disso, permaneceu inquietantemente imóvel, deixando sua magia bruta se desenrolar preguiçosamente ao seu redor. Respirou fundo, sentindo o leve aroma de ozônio, enquanto sua magia preenchia o cômodo. Fazia muito tempo que não liberava sua magia de forma tão desinibida, não canalizada por sua varinha, mas pura e crua. Envolveu o braço do garoto que segurava a varinha com sua magia e o fez abaixá-la lentamente. Ele tremia, tentando desesperadamente recuperar o controle, mas Elisa o possuía agora, corpo e mente. Ela estava no controle. As penas imperdoáveis são ilegais, sabia? Comentou ela casualmente, sua voz rompendo o silêncio sufocante da sala. Acho que você deveria me compensar, disse ela, aproximando-se dele. Curve-se, disse ela, observando com satisfação Rosier se curvar diante dela, visivelmente se esforçando para se libertar de seu controle. Ela nunca pensou que seu tempo no orfanato lhe seria útil para alguma coisa, mas duvidava que teria tanto controle sobre sua magia se não tivesse sido submetida àquele inferno. Ela sorriu quando o príncipe da Sonserina finalmente se ajoelhou diante dela. Ela levou menos de um ano para garantir seu domínio sobre metade da casa Sonserina, um feito que muitos levavam 3 anos para alcançar. E por Merlin foi uma sensação ótima. Ela liberou sua magia de Rosier, que se curvou para a frente pateticamente, mas não a chamou de volta imediatamente, deixando-a em vez disso, vagar preguiçosamente pelo cômodo. Agora sou a governante da corte dos alunos do primeiro ano, e assumo oficialmente meu lugar, declarou ela claramente, sorrindo e se virando para encarar a multidão de sonserinos. Espero que agora tenham aprendido a lição sobre me atacar. Não hesitarei em lembrá-los do seu lugar, mas isso não significa que eu não seja uma líder justa. A maioria de vocês, sob minha liderança, está alinhada com as trevas e me odeia simplesmente porque sou a garota que sobreviveu, disse Elisa calmamente. Mas apesar de ser a garota que sobreviveu, apesar de tudo que me disseram sobre a Sonserina, eu ainda fui selecionada para cá, para onde pertenço. Eu não sucumbi ao preconceito do mundo bruxo da nossa casa, e peço que pensem além do preconceito que tem contra mim. Elisa parou por aí e sorriu para Theo e Blaise antes de devolver as varinhas que havia adquirido aos seus donos. Vocês poderão descobrir que, se me ouvirem, eu os conduzirei à vitória. Elisa não aceitaria nada menos que isso. Severus Snape odiava lecionar. Odiava os chorões cabeças duras que não conseguiam compreender nem o conhecimento mais básico, e nada desejaria mais do que passar o resto da vida recluso, sem que nenhuma criança ou adulto o incomodasse ou interrompesse sua produção de poções. Sabia que mesmo que conseguisse alcançar uma aposentadoria tranquila, Minerva não o deixaria se tornar um eremita, mas entre diretores intrometidos e o pirralho Potter, Severus duvidava que sequer chegaria à idade da aposentadoria. Primeiro, ele fora o azarado que teve de apresentar a pirralha de Potter ao mundo bruxo, apenas para ter toda a sua visão de mundo abalada ao encontrá-la em um orfanato subfinanciado e carente de tudo. E ela era exatamente a garota atrevida e irritante que ele esperava, se não um pouco estranha. E então ela é selecionada para Sonserina e Severus percebe que foi enganado. Porque essa criança esperta demais, astuta demais, fria e calculista com quem ele se deparou não tinha nada a ver com a idiota atrapalhada que ele encontrara no orfanato. A garota do orfanato era uma tola de conto de fadas que se agarrava a finais felizes, magia e amizade. A garota que foi acolhida em sua casa só poderia crescer e se tornar uma arma. E Severus podia dizer honestamente que não tinha ideia de quem era. Ele tinha visto como ela agia quando o diretor estava por perto. É claro, ela interpretava o velho maluco tão bem quanto interpretava a si mesmo. Mas Severus sabia que nenhuma garota de ouro conseguiria derrubar a pretensão dos Malfoy à liderança.
Ele quase se engasgou com o chá quando a viu sentar-se naquela cadeira. E então lá se foi ela cambaleando para visitar o atrapalhado mestiço Hagrid que ali residia. Ele desejava não ter uma dívida vitalícia centrada em proteger uma pirralha tão teimosa. Ele desejou não ter feito muitas coisas. Severus suspirou e se serviu de outra xícara de café preto fumegante. Finalmente era sábado, e mesmo que tivesse que ir ao salão principal para as refeições, não precisaria ver nenhum dos alunos. Só esse pensamento já era um bálsamo para a alma de Severus. Ele estava repassando mentalmente todas as tarefas que teria que fazer hoje, principalmente corrigir provas, enquanto também ficava de olho em Quirrell, pois Dumbledore adorava contratar os candidatos mais suspeitos que conseguia encontrar. Deu um gole no café, lançou um olhar rápido sobre a mesa da Sonserina e engasgou abruptamente com a bebida amarga, tossindo enquanto pigarreava, porque Potter acabará de assumir a liderança do conselho estudantil dos alunos mais novos. Em uma única noite, ela conquistou metade de toda a Sonserina. Severus voltou a encarar seu café pensativo, imaginando se poderia se afogar nele. Qualquer coisa para escapar do inferno que Potter criava a cada respiração que ela dava. Notas do autor. Sim, mudei meu URL, mas não pretendo fazer disso um hábito. Novo capítulo, uhul. Elisa se solta um pouco e acidentalmente conquista metade da Sonserina, encontra Dumbledore e é meio que adotada pelos membros mais velhos da Sonserina. Sim, eu sei, muita construção de mundo, talvez até demais, mas as motivações de Elisa são profundas e eu não quero que ela lute por uma causa frágil. Sem Quirrell e Morte neste capítulo, mas com um pequeno interlúdio com Snape. Me digam o que acharam. Seus comentários são sempre bem-vindos. Talvez eu até termine o arco da Pedra Filosofal no próximo capítulo.